É terrível, é terrível quando a nossa alma entra em desespero. É terrível quando a nossa alma entra em desânimo. É terrível quando a nossa alma se encontra numa nuvem sombria de desânimo e que nós pensamos que nada há a fazer, não há mais esperança, pensamos que já não há objetivo de vida, pensamos que já não há grande coisa a fazer. E quando esse sentimento toma conta de nossas almas, nossa alma fica mortificada, nossa alma fica como um zombie, porque o desânimo é tanto que não temos mais forças para orar, não temos mais forças sequer para fazer o jejum, não temos mais forças para fazer obras de misericórdia para com o nosso próximo. Então a nossa alma entra num tal funil de desespero que pensamos que já não há nada a fazer. Mas eis que hoje o Santo Evangelho nos traz uma imensa alegria e uma esperança. Esperança é essa que nunca nos deve abandonar. Nunca devemos então perder essa esperança que hoje nos é dada pelo Santo Evangelho. Cristo vinha em direção à cidade de Naim, os seus discípulos e uma grande multidão que o ouvia e que o acompanhava. Entretanto, fora dos portões da cidade, vem então o funeral. Um jovem jazia na maca, no caixão, e sua mãe vinha destroçada. E aqui, queridos irmãos e irmãs, me faz lembrar as imagens que eu vi há uns dias atrás. E não é por acaso que o Evangelho de hoje, a Santa Igreja, então, narra o jovem filho da viúva de Naim, me fez lembrar aquela mãe na Igreja Ortodoxa de São Porfírio, na faixa de Gaza, que chorava a morte do seu filho. E às portas da igreja chorava então uma mãe que de repente se viu afastada do seu filho. O Evangelho de hoje então nos mostra que é essa a realidade que vivemos hoje no mundo, da crueldade, do desespero, do choro, da impiedade. E tudo isto, queridos irmãos e irmãs, só acontece por causa do pecado. E então, essa viúva de Naim do Evangelho de hoje, ela viu o seu único filho morto, e era o único filho. Era viúva, já não tinha marido, e sabemos, queridos irmãos e irmãs, como era difícil. Como é difícil hoje em dia, e ainda muito mais difícil como era há 2000 anos atrás, uma mulher viver sem marido, e neste caso sem o único filho que ela tinha morrido. Era muito difícil. Ela chorava impotente. Ela chorava impotente porque ela não podia fazer nada. E aos olhos humanos não se poderia fazer nada. Mas ela chorava um choro de impotência. Não chorava aquele outro choro em que Cristo diz: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Ela chorava um choro de impotência, não aquele choro que nós devemos chorar quando nos arrependemos e choramos
pelos nossos pecados. Era outro choro impotente de uma pessoa que já estava realmente com a sua alma desesperada, na depressão, desânimo. E eis que Cristo tem pena dela e diz: não chores. Diz-lhe: não chores. Mas era normal ela chorar as lágrimas de dor da perda do seu único filho. Cristo, ao ver aquela mulher, coloca a mão no caixão e diz: jovem, levanta-te. E o milagre acontece. O milagre acontece. O filho morto que jazia no caixão se levanta. Toda a gente viu o poder de Deus. Já não há lugar para desânimo, já não há lugar para desespero, já não há lugar para tristeza. Como a mão de Cristo tocou no caixão e a mão de cada pessoa que tocava no seu manto era curada. Então Cristo dá-nos essa esperança e nos diz para nós não chorarmos por desespero, para não chorarmos de falta de esperança, mas sim podermos chorar pelos nossos pecados. Então Cristo nos alerta para que nunca nos falte a esperança e para que nunca entremos em desespero, porque vimos que a nossa única esperança é Cristo. Nossa única esperança é o Mestre Divino. Quando achamos que algumas situações da vida se abatem sobre nós, quando nós somos atingidos por uma doença, vamos fazer o tratamento e vimos que esse tratamento não está a fazer efeito, entramos em desespero, entramos em desânimo, não temos força, como eu já disse, para orar, não temos força para nada. Então, queridos irmãos e irmãs, Cristo nos dá essa esperança e Ele nos toca, tal e qual como tocou no jovem filho da viúva de Naim, quando tocou no caixão, quando agarrou na mão dele e disse: levanta-te. Assim Cristo também diz a nós: não chores, levanta-te. E nós perguntamos: mas como? Como nós vamos tocar Cristo? Na igreja. E Ele fundou, no refúgio que Ele deixou na terra, para todos e cada um de nós que estamos hoje aqui em oração, podermos orar, nos refugiar na cerca da Santa Igreja que Ele fundou no dia de Pentecostes, para nos refugiarmos da nossa amargura, do nosso desânimo, do nosso desespero, da nossa falta de esperança. Onde é que podemos tocar a mão de Deus? Podemos tocar a mão de Deus no sacramento que disse a confissão, onde Ele, na sua infinita misericórdia, nos consola e perdoa todos os nossos pecados mediante o choro do nosso arrependimento. Deus nos toca como tocou o filho da viúva de Naim no Pritchasky, na Santa Eucaristia, na comunhão do corpo e sangue do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Aí tocamos Deus e Deus nos toca, e aí entramos em união, nós com Deus e Deus conosco. Znami Bog é a palavra que devia estar sempre na nossa boca para nos dar esperança. Znami Bog, Cristo está conosco todos os dias da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, ouvindo agora o Santo Evangelho, onde nos mostra o milagre que Cristo fez àquele jovem morto, suscitando e dando esperança a toda a gente e a todos nós na nossa vida, nesta vida temporária em que há choro e há mais tristezas do que alegrias. Mas tenhamos consciência, queridos irmãos e irmãs, que Deus não nos dá uma cruz muito maior do que aquilo que possamos carregar.
Aqui é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de choro, de tristeza e de desânimo. Mas Cristo diz: não chores e levanta-te. Disse ao jovem e diz a cada um de nós. Cristo ressuscitou o jovem e Cristo também ressuscita nossas almas e ressuscitará também nossos corpos para a vida eterna. Amém.